A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do nosso devocional Simply Pentecostal. Estamos muito felizes mais uma vez neste sábado, não é? Que chegamos até aqui no fim desta semana e louvamos a Deus por todas as palavras, por todos os devocionais que nós tivemos de segunda até sexta-feira com a nossa irmã Manuela, e hoje estaremos voltando ao livro de Jeremias, capítulo 20, e louvamos a Deus pela sua presença aqui conosco. Saiba de que é uma alegria muito grande poder tê-los aqui conosco para ler a palavra de Deus, meditarmos nela e saber de que o nosso Deus tem coisas grandiosas para as nossas vidas através da sua palavra. Lembre-se, Deus ele tem compromisso com a sua palavra e por isso nós também, como crentes em Cristo Jesus, temos que ter este mesmo compromisso com ela, amém? Se esta é a primeira vez que você está aqui conosco no devocional, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, né, com outras pessoas, acionar a notificação para que você possa receber todos os dias, não é, a nossa lembrança dizendo, olha, chegou aí o devocional. Então, alegres assim como a palavra de Deus, vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 20, que diz assim a palavra do Senhor. E Passur, filho de Imer, o sacerdote, que havia sido nomeado presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias que profetizava estas coisas. Que coisas? Aquilo que nós lemos no capítulo 19. Então, e feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Nós vamos ver de que até aqui muitas pessoas falavam, debatiam, não é? Reclamavam com Jeremias, dizendo de que ele não estava profetizando de Deus, dizendo que a sua mensagem era muito dura. Entretanto, agora nós vamos ver de que pela primeira vez existe um ato de violência contra o profeta de Deus. Não mais as pessoas não só aborreciam as suas palavras, mas nós vamos ver de que esta pessoa chamada Passur, não é? Então, que era a pessoa, era o presidente na casa do Senhor, era um dos sacerdotes e ele tinha uma grande importância porque ele era o presidente, ou seja, ele tomava conta, governava toda a casa de Deus. E este homem, não é, que supostamente deveria ser um homem temente a Deus e sacrificando pelos pecados do povo, este homem agora ouve a palavra de Jeremias, não é, que ele levou os filhos dos profetas, os anciãos, não é, dos sacerdotes e foram até o vale de Inom e fez toda aquela palavra a eles, daquilo que Deus haveria de fazer contra o povo, e agora este homem coloca a Jeremias durante uma noite inteira no cepo, depois de ter o seu corpo físico sofrer a violência dessas pessoas, ele agora é colocado na prisão, né, dentro da casa do Senhor, e a Bíblia fala no versículo 3, dizendo, e sucedeu que no dia seguinte Passur tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias, o Senhor não chama o teu nome Passur, mas Magor-Missabib. Ou seja, o nome Passur significa liberdade. Entretanto, Deus agora estava mudando o nome desta pessoa para Magor-Missabib, que quer dizer terror de todos os lados, em vista daquilo que este homem haveria de passar. E a Bíblia diz, porque assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei na mão do rei de Babilônia. Ele os levará presos à Babilônia e feri-los-á à espada. Também darei toda a fazenda desta cidade e todo o seu trabalho e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei na mão de seus inimigos, os quais saqueá-los-ão, tomá-los-ão e levá-los-ão à Babilônia.
E tu, pastor, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro e irás à Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes falsamente. É importante lembrar de que este homem, Passur, que Jeremias diz aqui que ele estava profetizando falsamente para os seus amigos, dizendo, não é? Como nós lemos em alguns capítulos anteriores, dizendo que esse negócio de que vamos ser enviados para a Babilônia, isto não é verdade. Existe paz, tem paz, tem paz. Entretanto, Deus estava dizendo para ele, não é? Você vai ver o terror que cairá sobre você, sobre a sua família, porque para o israelita, irmãos, morrer fora da sua pátria, fora da sua terra, era algo muito constrangedor, por não ter a memória daquela pessoa, não é? No seu lugar de origem. Portanto, Deus estava dizendo para ele, você vai para a Babilônia, você vai morrer lá, juntamente com sua família, não é? E não vai ter ninguém que chore ou que lamente ou que preste homenagens para ti, não é? Então, nós vamos ver no versículo 7 agora, o profeta Jeremias trazendo uma palavra muito tocante a ele. E ele diz assim, iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbio para mim e um ludibrio todo o dia. Então disse eu, não me lembrarei dele, ou seja, do Senhor, e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Em outras palavras, Jeremias, neste momento em que ele está sendo levado, está sendo violentado, está sendo colocado no cepo e depois ele, não é, sai fora, ele está agora na sua carne, no seu homem natural. Jeremias está dizendo, Senhor, o que foi que eu fiz? Eu estou dizendo, estou gritando, estou clamando, falando, propagando a tua mensagem, a tua palavra de que vem violência, que vem destruição e este povo não quer saber de nada. E agora, Senhor, esta mensagem que tu me deste para falar, esta mensagem é como que um opróbio para a minha vida. Esta mensagem está trazendo repercussões que estão ferindo a minha vida, não é? E Jeremias chega até o ponto de dizer, olha, eu não vou mais lembrar do nome do Senhor, eu não vou mais lembrar de Deus. Mas quando ele falava essas coisas, quando ele dizia isso, ele disse que a mensagem queimava no seu coração, ele ficava, não é, encerrado nos seus ossos. Ele disse, eu estou cansado de sofrer, mas eu não consigo parar de falar a mensagem que Deus colocou na minha vida para falar. Oh, irmãos, glorificado seja o nome do Senhor por isso, porque este profeta tinha compromisso com Deus e com a sua palavra. E por mais que ele sofresse as consequências do que a palavra, quando atuada, quando falada, quando pregada, ela iria, o impacto que ela iria trazer nas pessoas. Entretanto, mesmo assim, quando Jeremias, na sua humanidade, pensava em parar, pensava em dizer, olha, eu não vou falar mais sobre isso, o que é que acontecia? No seu coração, ele se sentia a mensagem queimando, um fogo queimando, que ele tinha que falar, que ele tinha que fazer a vontade de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Ele era compelido a falar esta palavra. Versículo 10 diz, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados, denunciai e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Irmãos, toda uma cúpula de pessoas no palácio, no templo,
na rua, em todos os lugares, entre os anciãos, entre os príncipes, entre o rei, não é? Entre os sacerdotes, estavam todos ali tentando e esperando ou Jeremias voltar atrás, Jeremias, não é? Ser persuadido por aquilo que eles estavam falando, pela pressão que ele estava sofrendo naquele momento. Entretanto, no seu coração, o que eles queriam era se vingar, era destruir o profeta de Deus. E por isso, Jeremias, ele chega a esta conclusão muito linda. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível, ou seja, como um valente poderoso. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Este profeta sabia de que, acima de todas as coisas, acima de todo o sofrimento, por causa da palavra que ele estava trazendo ao povo, veja Jeremias como aquele peixinho nadando contra uma correnteza muito grande. Quando todos iam para a direita, Jeremias estava indo para a esquerda. Quando todo mundo estava indo para o sul, Jeremias estava indo para o norte. Quando todos pregavam e falavam uma coisa, Jeremias estava falando completamente diferente. Irmãos, existe um preço que o pregador do evangelho, ele paga para poder trazer uma palavra de verdade, contundente, uma palavra que venha não agradar ou amaciar a consciência do homem, mas que venha trazer transformação no coração do povo. E era isso que Deus estava pedindo de Jeremias, e era isso que ele estava fazendo. Entretanto, Jeremias sabia de que, apesar de tudo isso que ele estava sofrendo, havia um Senhor, havia um Deus, o Deus que o chamou desde o ventre da sua mãe para pregar a sua palavra, para ser profeta de Deus. Aquele Deus estava com ele, e era ele que iria fazer e traria confusão entre os seus inimigos, e eles não prevaleceriam contra o profeta de Deus. Versículo 12 diz: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Aí estava Jeremias trazendo a sua causa diária diante do Senhor. Senhor, eu estou fazendo a tua obra, mas olha o que é que eles estão fazendo, olha o que eles estão falando, olha como eles estão se portando. E Jeremias colocava isso diante do Senhor. E ele, no versículo 13 diz: Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. E é verdade, irmãos, podemos louvar ao Senhor na hora da tempestade, podemos louvar a Deus na hora da tormenta, podemos louvar a Deus na hora da perseguição, podemos louvar a Deus na hora de que nós estamos sendo provados, podemos louvar a Deus na hora de que é a nossa hora mais fraca, a nossa hora mais espessa, não é? Aonde as trevas estão contra nós. Será que nós podemos louvar ao Senhor? E o profeta diz, Jeremias: Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor. No meio da tormenta, louve a Deus. E nós vamos ver exemplos na Bíblia Sagrada, mas o que vem à minha mente agora é o servo Jó. Jó, em meio de toda aquela destruição, aquela perseguição, Jó, quando ele talvez rasga os seus vestidos, quando ele cai sobre a terra, quando ele cai sobre o pó, quando ele, como era costume daqueles tempos, colocava cinza, colocava terra sobre a sua cabeça, em sinal de humilhação, em sinal de que ele não era nada, de que ele era pó apenas. Jó, a Bíblia diz de que ele levantou a sua voz e ele adorou ao Senhor. Enquanto as pessoas vinham trazer, os mensageiros vinham trazer a mensagem para ele: morreu teus filhos, o teu gado foi roubado, as tuas casas e os teus bens destruídos, tudo falhou, tudo acabou, tudo
Você ficou sem nada, Jó. A Bíblia diz de que Jó, ele se ajoelhou, ele se prostrou diante de Deus, ele disse e adorou ao Senhor, aleluia. E ele diz, nu eu vim para este mundo e nu eu voltarei, louvado, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas nós vamos lembrar de Paulo e Silas também naquela prisão ali em Filipos. Depois de haver pregado o evangelho, após haver libertado uma jovem de demônios, de espírito de adivinhação, foram colocados na prisão, no cepo interior, presos nas suas mãos e nos seus pés após haver sido açoitados com varadas. E aqueles jovens, aleluia, que estavam ali naquela prisão, a Bíblia diz de que à meia-noite eles louvavam o nome do Senhor. Irmãos, tem que haver muita convicção da sua chamada e convicção do reino de Deus, de que o reino de Deus é maior do que nós, de que o reino de Deus é maior do que o nosso trabalho, é maior do que a nossa família, é maior do que o nosso nome, é maior do que a nossa profissão, maior do que a nossa educação, é maior do que todas as coisas, aleluia. Mas Paulo e Silas puderam, aleluia, experimentar a grandeza deste Deus, da proteção deste Deus. Deus permitiu-o passar por aquele vale, sim, ele permitiu, para que o seu nome pudesse ser glorificado ainda mais, aleluia, não somente em suas vidas, na vida daquele carcereiro, na vida daqueles presos que estavam ali. Você pode parar e pensar um pouquinho de que muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa aflição, a nossa perseguição, a angústia que nós estamos passando por causa do evangelho de Jesus é porque Deus, ele tem algo a fazer com aqueles que nos rodeiam. E quando aqueles presos, quando aquele carcereiro, quando aqueles irmãos viram aquilo que os seus servos passaram e ainda por cima, aleluia, eles puderam louvar ao nome do Senhor. Oh, irmãos, gloriosa vitória Deus deu, não somente para os servos do Senhor, mas para o reino de Deus, aleluia. Naquela noite com Paulo e Silas, não somente aqueles presos, eu imagino que foram salvos, o carcereiro, sua família e tantos outros demais que ouviram a história dos servos do Senhor. Versículo 14 diz assim: maldito o dia em que eu nasci. Olha aí agora a realidade que cai sobre Jeremias. O dia em que minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem que se arrependesse. E ouça ele clamor pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido. Porque não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que se consumam os meus dias na confusão. Veja que, apesar de tudo isso, irmãos, a humanidade do profeta, ele não estava aqui maldizendo seus pais de maneira nenhuma, porque isso dentro da lei seria pecado. Mas ele está falando sobre o dia do seu nascimento. Ele se via agora, naquela hora, naquele momento, o que ele estava passando. Ele disse, por que eu? Por que, Senhor? Por que eu? Entretanto, nós vamos ver de que esta realidade cai sobre cada um de nós. Jeremias foi um grande homem de Deus, mas este homem não era um super-homem, não era um super-herói. Ele era apenas um homem que tinha sua natureza humana, suas fraquezas, suas debilidades. Entretanto, nós vamos ver de que ele também, aleluia, apesar de todas as coisas, ele amava o Senhor e confiava no Deus que o chamou para a sua obra. Nós vamos ver a mesma coisa com a pessoa de Elias, nós vamos ver com Davi, nós vamos ver com Jó, aleluia, que questionaram e falaram, provando de que nós, aleluia, somos transformados pelo evangelho.
mas nós não somos perfeitos ainda. Nós estamos vivendo nessa terra, mas vivemos na dependência do nosso Deus. E nós sabemos de que Ele é aquele que nos protegerá em todos os momentos da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso ministério, do nosso trabalho para o reino de Deus na face dessa terra. Pois bem, meus queridos e amados irmãos, e com esta palavra nós queremos desejar a você neste dia, neste fim de semana, um abençoado tempo de estar juntos na casa de Deus, na escola dominical, no culto, com a sua família, com os seus irmãos. Que Deus vos abençoe poderosamente e que segunda-feira, não esqueça, não somente de estar aqui conosco, mas convoque outras pessoas, chame, compartilhe para que elas juntos também possam estar conosco neste devocional para juntos aprendermos a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe.